Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez com vocês, estudando a Palavra de Deus e ouvindo o Espírito Santo. Graças a Deus que Ele fala mesmo conosco, os pecadores, não é verdade? Senão não teria graça nenhuma. Nós fizemos um estudo sobre o opositor e apresentamos em 2011 na Super Rádio Piratininga de São José dos Campos, esse caso do que nós estamos falando, que opositor é esse de Deus? Naquela época, então, eu não tinha ainda recebido os conhecimentos que eu tenho tido, graças a Deus. E agora, então, nós podemos passar isso para frente. Devo isso à minha família, ao meu avô Roque, ao meu bisavô José Caetano Gonçalves, ao meu tataravô, né? José Caetano Gonçalves também. O que é que nós devemos a eles? Eles liam a Bíblia, principalmente começamos com o vovô Roque. Então, os Caetano Gonçalves estão servindo a Deus há muito tempo. Meu pai, Sr. Abiatar Gonçalves de Souza, foi um homem de Deus que maravilhoso, um coração do bem. Então nós temos que lembrar dessas coisas e que devemos. E eu estou vivo hoje, tenho certeza, para poder deixar esses conhecimentos que o Espírito Santo está passando para nós. E eu estou aqui com a minha técnica de som e imagem, e ela vai entender bem melhor disso do que a família toda. Graças a Deus. Então vamos ver o que eu pensava e pude aprender em 2011. Muito obrigado. Que na verdade é um programa visando uma certa praticidade. Nós devemos ter sempre objetivos práticos da nossa vida. O tema de hoje, né, nós vamos falar sobre o inimigo. Na verdade, vamos definir bem quem seja o inimigo, para que nós possamos saber onde é que nós estamos. Nós temos o nosso inimigo, nosso adversário, e temos o inimigo do Espírito Santo. E pouca gente está sabendo disso, porque geralmente nós chamamos o nosso inimigo, o nosso adversário, de inimigo de Deus. E pela lei maior da criação, o único Criador é Deus. E, portanto, Deus não iria criar um inimigo para ele, não é verdade? Tanto é que o que ele criou em questão de espírito vivente, os animais e o homem, ele criou para seus deleites. Deus criou o homem para amar e ser amado. Deus criou o homem para ser pai e para ser mãe. Deus criou o homem para ter uma família. Deus criou o seu povo para ter um compromisso com ele como se fosse um matrimônio, um casamento com o povo. Deus, então, na verdade, não criou nenhum elemento, nenhum ser que fosse para destruir os seus filhos amados. Nada. Nenhuma pessoa em sã razão iria inventar ou criar uma coisa que fosse somente para destruir os seus filhos. Uma coisa que fosse para ser seu inimigo. Porque quando você fala sobre o inimigo de Deus, a impressão é que esse inimigo é mais forte que Deus. E é isso aonde nós vamos hoje falar sobre esses tipos de inimigos
que nós podemos encontrar. Nós vamos falar então sobre o inimigo de Deus e o inimigo dos homens. Fica bem fácil para a gente falar sobre essa palavra. E é interessante que, se você pensar bem, não pode existir inimigo nenhum de Deus que o ameace. Pode existir um inimigo unilateral. Deus não é inimigo de ninguém. É justamente o homem é o único autor da inimizade. O homem que tem o livre-arbítrio dado por Deus. Nem Satanás não pode criar a maldade. Na Bíblia, não está dizendo que Satanás é a fonte do mal, nem o princípio da maldade. Quando Jesus quer apontar a fonte do mal, está escrito lá em Mateus 15, 19, que o mal, que é do pensamento do homem, é da mente do homem que nasce os maus pensamentos, que é do coração do homem, da mente do homem, que nasce o assassinato, o roubo, a mentira. Então vocês veem bem como é muito importante. A fonte do mal não é Satanás.